O apocalipse zumbi. O mundo como conhecíamos havia terminado. A epidemia viral se espalhou rapidamente, transformando as pessoas em criaturas monstruosas e insaciáveis. O vírus zumbi, como ficou conhecido, não discriminava ninguém. Ricos, pobres, adultos, crianças, todos eram vítimas desse mal. Mas, entre os sobreviventes, um grupo lutava por sua sobrevivência. Lucas, um jovem médico, conseguiu escapar para o interior do país com sua irmã mais nova, Beatriz. Eles se esconderam em uma pequena cidade rural, onde acreditavam que estariam longe da propagação do vírus. Mas, à medida que os dias passavam, Lucas começava a notar algo estranho. Os mortos-vivos não eram apenas caçadores instintivos, eles estavam se organizando. Os zumbis começaram a se agrupar em bandos maiores e a agir de forma mais coordenada. Na noite em que uma horda massiva invadiu a cidade, Lucas e Beatriz correram para um abrigo improvisado em uma antiga mina, na esperança de se salvar. Mas ao descerem para o fundo da mina, Lucas encontrou algo que nunca imaginou. Os zumbis estavam sendo controlados por uma entidade misteriosa, que se escondia nas profundezas da terra. A entidade não queria apenas destruir os humanos, ela queria transformar o mundo em um lugar governado por mortos. Beatriz desapareceu enquanto Lucas lutava contra a criatura, mas antes de ser tomada, ela deixou uma mensagem gravada no celular: "A salvação está no ar." A mensagem era enigmática, mas Lucas sabia que tinha que descobrir a verdade. Seria o vírus zumbi apenas a ponta do iceberg? O fim da humanidade estava apenas começando. História 2: O terror na floresta. A tranquilidade de uma floresta densa e remota foi quebrada quando um grupo de amigos decidiu acampar ali durante o fim de semana. Entre eles estava Alice, uma estudante de biologia, que queria aproveitar a oportunidade para estudar a fauna local. O que parecia ser uma viagem divertida e educativa logo se transformaria em um pesadelo. Na segunda noite de acampamento, Alice e seus amigos começaram a ouvir sons estranhos vindos da floresta, passos pesados e sussurros ininteligíveis. Quando investigaram, encontraram um estranho círculo de pedras no meio da floresta, como se fosse um antigo altar. Alice, fascinada, quis estudar as pedras, mas assim que tocou uma delas, algo sinistro aconteceu. Uma força invisível parecia ter despertado. A floresta, antes calma, agora parecia estar viva. As árvores se moviam, e o som dos sussurros aumentava. O grupo tentou voltar para o acampamento, mas logo percebeu que estava perdido. As trilhas haviam desaparecido, e a escuridão da noite parecia engolir tudo ao redor. Eles foram atacados por figuras encapuzadas que surgiam das sombras, rostos deformados pela dor e pela loucura. Alice, desesperada, conseguiu escapar, mas ao retornar para a cidade, ela foi vista como uma louca. Ela tentou contar sua história, mas ninguém acreditava nela. A floresta havia se alimentado de suas almas. História 3: Atividades paranormais. Lucas sempre foi cético em relação a atividades paranormais. Quando recebeu uma oferta para trabalhar como investigador em uma casa abandonada, não hesitou. A lenda dizia que a mansão, construída no século XIX, era habitada por espíritos vingativos que haviam morrido em um incêndio misterioso. Mas Lucas acreditava que tudo não passava de histórias inventadas para assustar os curiosos. Ao chegar, ele logo percebeu que havia algo de estranho. A casa estava imersa em uma quietude que beirava o insuportável. Cada passo ecoava pelos corredores, e o vento uivava pelas janelas quebradas. Durante a noite, as atividades começaram. Portas que se fechavam sozinhas, vozes que sussurravam nomes, e uma sensação de frio inexplicável. Quando Lucas estava prestes a abandonar o caso, ele encontrou um diário antigo escondido no sótão. As anotações falavam de um ritual para ressuscitar os mortos, algo que havia dado errado, resultando na tragédia do incêndio. Mas o maior choque veio quando Lucas leu a última entrada. "Eles já estão entre nós." Na manhã seguinte, ele não encontrou mais o diário, e todas as evidências haviam desaparecido. O cético, agora completamente arrependido, tentou sair da casa, mas ao dar a última olhada para trás, viu algo que nunca esqueceria: seu próprio reflexo nas janelas, com um sorriso sinistro, dizendo-lhe que agora ele era parte da história. História 4: Plot Twist: O último suspeito. Em uma cidade pequena, um assassino estava à solta, matando vítimas sem deixar pistas. A polícia estava perdida, e os moradores estavam apavorados. Entre eles estava Fernanda, uma jovem jornalista que estava investigando o caso para um artigo. Com a ajuda de um detetive particular chamado Marcos, ela tentou descobrir a identidade do assassino. As pistas sempre levavam a um suspeito, mas a cada vez, ele se revelava inocente.
Fernanda e Marcos estavam exaustos, até que, um dia, descobriram uma conexão entre as vítimas. Todas haviam sido tratadas por um médico local chamado Dr. Henrique. Ao confrontar o médico, ele parecia calmo e tranquilo, sem qualquer indício de culpa. No entanto, antes que pudesse ser preso, ele desapareceu misteriosamente. Desesperados, Fernanda e Marcos revisaram todas as evidências, até que Marcos fez uma descoberta chocante. O verdadeiro assassino estava mais próximo do que imaginavam. Marcos era, na verdade, o responsável pelos crimes, e a sua parceria com Fernanda havia sido uma forma de manipulação para enganá-la. Ele estava atrás de mais vítimas, e ela era a próxima. História 5. O terror na ilha. Em uma remota ilha do Pacífico, um grupo de turistas, guiado por um experiente capitão, foi levado para uma expedição. A ilha tinha uma reputação de ser amaldiçoada, mas ninguém realmente acreditava nisso. Logo, eles perceberam que estavam sendo observados por figuras estranhas, que pareciam surgir do nada, se movendo entre as árvores com uma agilidade sobrenatural. Durante a noite, algo terrível aconteceu. A ilha parecia se transformar, árvores se torciam, e o som de tambores ecoava por toda parte. Os turistas foram atacados por criaturas que pareciam híbridos de humanos e animais, com olhos vermelhos brilhantes e garras afiadas. As figuras misteriosas os perseguiam, caçando-os até um antigo templo no centro da ilha. Dentro do templo, eles descobriram um altar onde sacrifícios eram feitos a uma entidade ancestral, uma deusa da escuridão que despertava a cada século. Quando o último turista tentou fugir, ele encontrou um segredo macabro. A ilha não era apenas um lugar de cultos antigos, mas um cárcere que mantinha a entidade presa. Ao tentar escapar, ele acidentalmente liberou a criatura. O capitão, que tinha sido um dos últimos sobreviventes da ilha, revelou a verdade. Ele sabia que a ilha era amaldiçoada, e seu papel era proteger o mundo ao manter a entidade lá. Mas agora, ele estava sem forças para impedir que ela se espalhasse.